as dimensões superiores antes de se cristalizarem na forma física. Os princípios inteligentes da natureza estão ativos em todo o processo seletivo e se manifestam sabiamente. Então, os germes originais da vida, eles se processam desde dimensões superiores até se cristalizar no mundo material. A vida não surge na terceira dimensão ao acaso. Os elementos não se combinam na terceira dimensão ao acaso. As espécies não surgem ao acaso. Existe toda uma organização da criação para que esses princípios originais se desenvolvam, descendo dessas esferas superiores até se cristalizar no mundo físico. E aqui fala que se desenvolve no espaço psicológico. Existe uma frase que diz que o universo é mente condensada. Mente condensada. A criação, toda a criação, ela tem princípios inteligentes que dirigem as diversas criam aquilo que a gente conhece no universo. Então, esses princípios inteligentes são que organizam a criação, por exemplo, no nosso planeta, no planeta Terra. Em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano, existem princípios inteligentes. E os elementos que compõem também toda a vida. Os elementos fundamentais, terra, fogo, água e ar, são elementos vivos. Quem poderia dizer que o rio não tem vida? Que a água não tem vida? Que o fogo não tem vida? Que o ar, ele não tem vida? São todos princípios ativos e todos princípios de vida. Todos têm princípios inteligentes de vida. Todos esses elementos, a terra, os minerais, os cristais, quando se estuda a ciência dos cristais, são princípios de vida. Então é necessário que a gente entenda que existe a lei de evolução e de involução também. Seria um absurdo a gente acreditar que tudo está evoluindo, que no universo existia apenas expansão e evolução. Não, existe também a lei de involução. A lei de involução é a irmã gêmea da lei de evolução. Onde tem evolução, tem involução. Em tudo a gente vai observar a lei de evolução e involução existindo. Existe evolução em um mundo que surge. E existe involução em um mundo que deixa de expressar a sua vida e se transforma, por exemplo, em uma lua. Existe evolução na criança que se desenvolve e existe involução no ancião. Existe evolução nos impérios e existe involução na decadência desses impérios, na queda desses impérios de grandes culturas. Tudo está submetido à lei de evolução e de involução. Os sistemas evoluem e depois evoluem. 40% dos alunos pagam R$100 em 100 dias ou mais se eles não aparecem na frente da tela, porque eles entram para o seu conhecimento do produto. Tudo está submetido à lei de evolução e involução. O corpo humano, ele se desenvolve, entra na maturidade e depois naturalmente começa a evoluir. Os órgãos, né, a pele fica flácida, a pessoa vai ficando um ancião pela lei de involução. Aqui a gente tem uma prática de psicologia que simboliza essa roda mecânica da natureza, que no Oriente é chamada de roda do Samsara, onde as leis de evolução e involução ditam o percurso de evolução e involução da vida. Sobre essa roda, que tem ali na carta, está a esfinge, a enigmática esfinge egípcia, muito simbólica, que representa os 4 elementos, e está sobre essa roda. Então, para que a gente consiga sair dessas leis de evolução e involução, leis mecânicas da natureza, é preciso dominar esses elementos no nosso interior. Se na natureza existem os princípios construtivos, sem dúvida também existem os destrutivos. Se há evolução nas espécies vivas, nelas também há involução. Então, em tudo há evolução e involução. Existem forças construtivas e também existem forças destrutivas. E as bactérias, por exemplo, são forças destrutivas. Então, quais os tipos originais dessa raça humana?
A raça humana que hoje povoa todo o planeta Terra é chamada raça ariana, ou raça ária, e ela teve os seus antecessores. Então, para que chegasse a essa quinta raça que hoje se desenvolve no planeta Terra, tiveram que existir outras raças que se desenvolveram em outras épocas, em outros cenários aqui nesse planeta. O planeta Terra, basta que a gente faça uma grande viagem de avião por terra, para a gente observar que a vegetação, o relevo, enfim, a geografia do planeta é algo bastante interessante de analisar, porque tiveram que existir grandes transformações para que se criassem as montanhas, os vales que hoje existem, né? Então, isso nos coloca a refletir de que o planeta Terra já passou por grandes transformações. E a primeira raça, chamada raça protoplasmática, são 5 as raças que se desenvolveram até agora. A primeira é a protoplasmática, chamada protoplasmática, a segunda é hiperdória, a terceira raça lemur, quarta raça atlante e quinta raça ária. Sobre a raça atlante e raça lemur existe bastante documentação, existem bastante evidências já sobre elas. Raça protoplasmática, que é a inicial, que é a hiperdória, existe um pouco menos de informação, porque a gente vai entender por quê agora, daqui a pouquinho. Então, a pedra do sol dos antigos astecas, ela nos faz uma referência a essas 4 raças que se desenvolveram antes da raça ária. Essa pedra do sol ela é muito simbólica, ela tanto representa o microcosmo dos homens, como representa também a cosmogonia e a história das civilizações, a história do universo das civilizações. Então, nessa pedra do sol, há uma referência sobre cada uma das 4 raças. Na primeira época cosmogônica, né, aparece ali a primeira raça protoplasmática, o símbolo que representa essa raça. Na segunda época, os filhos do segundo sol eram chamados, né, a primeira raça, filhos do primeiro sol, filhos do segundo sol, raça hiperdória, filhos do terceiro sol, a raça lemuriana, e os filhos do quarto sol, a raça atlante. A antropologia maia também faz uma referência muito grande à raça atlante. Os maias diziam que eram seus descendentes diretos da raça atlante. Então, o homem primordial, o primeiro homem, a primeira raça, ela é chamada por diferentes nomes. Na cultura, nas fontes rabínicas, chamada de Adam Kadmon. Na cultura cristã, é o Adão bíblico. E o lugar de onde surgem todas as coisas, ele tem um termo teosofista, que se chama Jagat Yoni, e no sânscrito, Prabhavati Jaja, que é onde surge toda a vida. Então, essa primeira raça, o homem primordial, surge desse espaço, dessa grande matriz de mundo, né, que gera a primeira expressão humana, que foi a raça protoplasmática. Então, essa raça se desenvolveu onde hoje é a Europa Polar Norte, uma ilha, considerada uma ilha sagrada, e existem várias referências sobre essa grande ilha, chamada Ilha de Cristal. Particularmente, eu acho uma grande sacanagem do psicólogo não te avisar na primeira sessão que ele não vai trabalhar para tirar você da escola. Não adianta você querer copiar o psicólogo também, porque ele foi treinado na faculdade para... Em outras culturas, ela é chamada de Astana, Avalon, Asgard, na cultura nórdica. E os seres humanos dessa cultura, eles eram, o homem, ele era gigantesco, a estrutura, né, desse primeiro ser humano primordial era gigantesco. Se diz que a pele, a cor de pele era negra, era um andrógeno divino. Por isso, o Adão primordial, ele era um andrógeno divino. O Adam Kadmon era um andrógeno divino. Ele tinha dentro de si mesmo as 2 polaridades, macho e fêmea. Eram as 2 unidas. Era assexual,
quarta coordenada, o mundo etérico, até se plasmar no mundo físico, na terceira dimensão. Então, o planeta Terra ele não surgiu na terceira dimensão, e a vida não surgiu na terceira dimensão de uma vez, foi um processo. A vida foi se desenvolvendo em três dimensões superiores. E primeiro existiu, então, esse primeiro homem na quarta dimensão da natureza, chamado mundo etérico, esse paraíso idênico. A reprodução era por ato fissíparo, então as células se dividiam e davam origem a um novo ser. Os templos e construções foram portentosos dessa grande civilização. A barbárie não existia naquela época, e dita raça divina foi devorada, segundo os astecas, pelos tigres da sabedoria. Foi assim que ela terminou, né? O Ludericá. Ei, nobre, esse conteúdo aqui tá bom demais. Pra observar, claro, né? Pra, como você diz, a nível de conhecimento. Aqui é basicamente eu pesquisando mesmo, tá ligado? Não, eu pesquisando e alguns vídeos do canal tá aparecendo pra mim já, tá ligado? Por causa do algoritmo. Você clica nas coisas e daqui a pouco sabe até o sobrenome do cara, porra. Basicamente, eles chamam de que ela terminou